Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 2, módulo 1, Metodologia para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Roteiro 2, As três revelações divinas, Moisés, Jesus e Kardec. Nesta aula vamos estudar sobre as três revelações divinas, Moisés, Jesus e Kardec. Tópico 1. As revelações divinas. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. A justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Cada revelação representa uma síntese dos ensinamentos espirituais necessários ao aprimoramento da humanidade. Quando nós analisamos, por exemplo, o Antigo Testamento, nós verificamos que ali Deus ele precisa externar ao povo hebreu as suas leis. E é isso que ele faz através de Moisés. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro Levítico, ele é um livro que, por si só, ele só traz normas, leis, orientações de conduta para o povo hebreu. Isso nós vemos também nos outros livros ali do Antigo Testamento, própria Gênesis, Deuteronômio, e a gente percebe ali Êxodos, e percebe que ali Deus está dando orientações, está trazendo sua lei para o homem ainda muito embrutecido e materializado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos ali registrado os ensinamentos de Jesus. Vemos ali sendo apresentada a lei de amor, justiça e caridade. Portanto, olhar para o Antigo Testamento é perceber que estão ali registradas as experiências do homem que estavam procurando ali naquele momento o seu contato, a sua relação com Deus. E já quando olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos ali que Deus, ele não é mais aquele Deus punitivo do Antigo Testamento. É percebido um Deus amoroso, é apresentado por Jesus, um Deus misericordioso. Então, olhando o Antigo Testamento e olhando os livros que Moisés apresentou para a humanidade, nós percebemos que ali Moisés traz para nós o princípio da justiça, o princípio da obediência à vontade de Deus e às leis divinas. Por outro lado, quando olhamos para Jesus e seus ensinamentos, nós vemos ele externando o princípio do amor, o princípio da caridade. Detectada a maturidade espiritual da humanidade terrestre, novas luzes chegam ao campo terrestre, marcando o advento da terceira revelação divina, a doutrina espírita. Caberia a Kardec, o seu codificador, a laboriosa e abençoada tarefa de reunir as verdades anteriormente reveladas, para então estruturar o corpo doutrinário do Espiritismo, sob a assistência desvelada dos trabalhadores da seara de Jesus. Tópico 2. O tríplice aspecto da doutrina espírita. Elegendo a fé raciocinada como fator básico de evolução, a doutrina espírita se expressa no tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, proporcionando-nos segura orientação e clareando-nos a mente no rumo das legítimas conquistas espirituais. Podemos perceber, então, que a doutrina espírita ela se estrutura sobre três pilares, simbolizando aí uma tríade, um triângulo de forças espirituais.
nós vemos a ciência, a filosofia e a religião. A ciência e a filosofia estariam ligadas à Terra, enquanto a religião estaria relacionada ao ângulo divino. Sob o aspecto científico e filosófico, nós percebemos que a doutrina espírita ela se desdobra através das investigações humanas de natureza intelectual, buscando compreender as relações do homem com o mundo espiritual e vice-versa, e ainda encontrar, compreender, descobrir, desvendar o sentido da vida humana aqui na Terra. Por outro lado, quando caminhamos para perceber o aspecto religioso da doutrina espírita, nós verificamos que esse aspecto religioso ele se funda, se baseia no Evangelho de Jesus Cristo, trazendo então para nós daquilo que Jesus prometeu, do Consolador prometido, que iria esclarecer aquilo que Jesus falou e ensinar outras coisas que Jesus não podia falar naquele momento. Tópico 3. Obras básicas e subsidiárias da codificação espírita. Os livros da codificação kardeciana, aos quais se acrescenta obras subsidiárias devidamente selecionadas, são os instrumentos de que se serve o aprendiz na tarefa interpretativa da mensagem de Jesus. Por esta razão, terá que se dedicar com afinco a esse estudo, abrindo novas perspectivas quanto aos seus objetivos de aprendizado. As obras da codificação espírita traduzidas e publicadas pela Federação Espírita Brasileira são o Livro dos Espíritos, com a primeira edição de 1857, o Livro dos Médiuns, com sua primeira edição de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a primeira edição de 1864, sendo que a tradução da FEB é a da terceira edição francesa, de 1866, revista e corrigida por Kardec. O Céu e o Inferno, cuja primeira edição data de 1865, e a Gênese, cuja primeira edição data de 1868. Além dessas obras, que formam o núcleo básico da codificação, Allan Kardec escreveu outras obras também publicadas pela FEB, como a Revista Espírita, que é no Jornal de Estudos Psicológicos, com 12 exemplares anuais publicados no período de 1858 a 1869, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, com a primeira edição de 1858, O que é o Espiritismo, com a primeira edição de 1859, O Espiritismo na sua expressão mais simples, com a primeira edição de 1862, Viagem Espírita, de 1862, e Obras Póstumas, com a primeira edição de 1890. Este era o conteúdo que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e eu peço que você curta, comente e compartilhe para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas. Muita paz e muita luz.